A gente já pegou estudos de projetos de loja em que atmosfera de consumo sem som projetado, que eu digo, né, é um pecado. Porque isso vai mitigar, né, tempo de permanência de cliente, né, e tudo mais. Ao mesmo tempo, existem situações que a gente já endereçou, onde intencionalmente a gente retirou a trilha. Não existe, nesse tipo de linha de campanha ou de produto, enfim, nós não vamos utilizar trilha sonora. E impacta, porque você pensa no usuário, no cliente, você está no stories, você está num contexto e que tem trilha, locução, trilha, voz. Gente, tem uma camada de som que as marcas, todo mundo parece querendo gritar. E daqui a pouco você ouve a voz de uma personalidade que você se identifica e só ela, com um leve soundscape, com um leve som de fundo, né, cobrindo aquilo. Eu acho que a gente se acostumou a colocar o som também em tudo. Quase no automático, assim. Isso aqui tá meio vazio, põe uma trilha. Isso aqui... põe um rock aqui. Ou então, entra numa loja. Não, loja tem que tocar música. Põe uma playlist. E é quase que tão automático que ninguém para pra pensar de fato. Porque qual que é o som que essa loja gostaria de ter, né? Qual que é a música que toca nesse lugar? Olá, cidadãos da Galileia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. E o tema de hoje é o tema central, basicamente, dessa nova temporada do Branding Tudo, que vocês perceberam que agora a gente tem elementos sonoros que assinam toda a nossa identidade sonora. E eu precisava explicar isso pra vocês, porque a gente passou por esse processo de construção da identidade sonora do Branding Tudo. Foi um processo incrível e eu não tinha como não entrevistar o meu convidado. Mas antes de apresentá-lo, se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, sou fundador da Galileu Branding, uma consultoria que pode ajudar o seu negócio, a sua empresa, a encontrar sua identidade, seu posicionamento e, quem sabe, até se reposicionar para continuar relevante no mercado. Se você acredita que é o momento da sua empresa, acesse galileobranding.com.br, peça sua proposta e meu time vai conversar com você e quem sabe a gente não trabalha junto, beleza? Bom, vamos lá. Eu tô com um convidado que ele é formado em Relações Públicas pela PUC-RS, mas ele se identifica como estrategista sonoro de marca. Ele é fundador, CEO e Head de Estratégia Sonora na SoundThinkers, uma Sound Intelligence Company muito chique, com 22 anos de experiência em todo esse processo. E já conversou com marcas como Vivo, Fiat, Itaú e, mais recentemente, a Natura, que fez a sua assinatura sonora também com a SoundThinkers. Seja muito bem-vindo, Paulo Dietz. Dietz já tem som, né, no próprio... Sonoro. No próprio sobrenome. Paulo, pra gente começar esse papo, né, acho que os cidadãos ouviram essa novidade. A gente fala da identidade sonora desde o início do episódio, tem uma assinatura no final. A gente começou a trabalhar nas redes sociais, inclusive, com o nosso logo sonoro, para assinar todos os nossos Reels. Os Reels começam e terminam com o logo sonoro, para começar a gerar essa pregnância. Mas me explica, o que é sound branding, no final das contas? Porque até no começo, quando a gente estava nesse processo, algumas empresas entraram em contato comigo. Algumas faziam music brand, outras faziam sound brand, outras faziam uma mescla dos dois. O que é sound branding, identidade sonora, no final das contas? Bom, primeiro, Gali, obrigado pelo convite, né? Muito legal estar aqui contigo. Vamos lá, vamos desmistificar um pouco sound branding. Eu sempre trabalho a questão de tirar a palavra já pronta, já processada, porque muitas vezes a gente não se dá conta do que a gente mesmo está falando, né? Então, na verdade, é estabelecer códigos sonoros de marca, né? Então, a identidade de uma marca, ela se dá através do visual, se dá através do verbal e se dá através do sonoro, de sons. E é interessante pensar que muita gente confunde áudio com som, né? Então, a identidade sonora, a identidade do som, né, de uma marca, ela vai muito ao encontro de elementos que, ora, vão ser gravados, editados, né, e colocados em alguma mídia, alguma plataforma, como um podcast, né, como um filme publicitário, enfim, uma trilha, mas o som, ele também está conectado, né, à percepção de uma marca, à jornada de uma marca, né, como, por exemplo, você entra numa loja, né, ou no aeroporto, no hospital, enfim, e durante 100% do tempo, aquelas diversas camadas sonoras, elas vão impactar você, consciente ou inconscientemente. Então, dependendo de como esses sons vão estar elaborados ou bem colocados ou não, né, você também vai ter uma percepção sobre aquela marca. Aquele espaço é confortável ou não através do som. Ele te convida a permanecer ou não através do som, né? A exemplo da temperatura e tudo mais. Então, sound branding nada mais é do que estabelecer códigos sonoros em todo o arco narrativo de uma marca, todo o ecossistema, e não só pensar
numa campanha publicitária ou como as pessoas dizem, né? Confundindo sound branding com sound logo. Né? Nossa, eu quero fazer um sound branding com vocês. Aí eu pergunto, o que você entende por sound branding? É sound logo, né? É aquela assinatura final das minhas campanhas. Nossa, é muito mais que isso, né? Eu brinco que é como se uma pessoa pudesse fechar os olhos e ao escutar a sua marca, ela sabe que é você. Quando você conseguir conquistar isso, a sua identidade sonora tá plena, né? A exemplo da visual. Quantas marcas a gente não conhece que elas já têm uma plenitude visual, né? O próprio Itaú, né? Uhum. Que passou pela SoundThinkers também, que tem as suas cores icônicas, a Natura também, né? Tem a sua cor icônica. Então, e que é possível, inclusive, assinar uma campanha sem exatamente colocar o seu logo ali, né, visual. Eu consigo justamente ter uma narrativa visual e as pessoas saberem que, nossa, essa marca é tal por causa das suas cores, né? Isso é um viés identitário, são códigos visuais muito fortes e porque são aplicados de uma forma estratégica, recorrente, né, em todo o arco narrativo, independentemente do ponto de contato. E a identidade sonora, fazendo paralelo, nada mais é do que isso, é estabelecer quais os códigos sonoros que vão reforçar sua mensagem de marca, né, gerar diferenciação. Um dos pontos mais falhos que a gente vê em vários projetos locais e globais de identidade sonora são marcas ou segmentos soando muito similar. Então, a identidade sonora ela precisa trazer diferenciação para sua marca, né? E não só do fator musical, do fator de voz e do fator da música, que depois a gente pode voltar a falar sobre isso. Ela precisa também gerar engajamento com seus diferentes atores, públicos-alvo, né? Então, hoje, como o som ainda flutua num viés muito empírico, muito subjetivo, né? Muito menos estratégico, acaba que ele fica muito a cargo de um fator artístico. Né? Eu gosto desse som, não gosto. Né? Então, a identidade sonora, então, resumindo, acho que é isso, né? É estabelecer quais códigos vão fortalecer a minha marca, vão fortalecer a minha mensagem, gerar maior engajamento e diferenciação, não só num contexto específico, mas em todo o ecossistema dela. Pô, excelente. Eu acho que essa introdução é boa pra gente situar todo mundo. A gente estava conversando aqui antes da gravação sobre essa falta de letramento sobre som, sobre áudio, né? Uma coisa que eu, por exemplo, trabalhei 11 anos no mercado corporativo como brand manager e a gente quase nunca discutiu sobre som, como a marca ecoa, né? Como é que ela soa na cabeça das pessoas. Eu lembro que na 99 a gente teve uma assinatura do logo em si, que era da Didi, na realidade na China, que tinha o som que pareciam duas buzininhas. Sim. Até pelo som do Didi, que parece que o nome Didi Chuxing era da buzinada, né? O Didi, que era pra fazer uma alusão ao som. E ele tinha essa assinatura também sonora com a marca, mas no final das contas, para 99 não fazia muito sentido, porque não foi desenvolvida para nós. Ela foi desenvolvida para uma outra marca, tinha um outro nome, inclusive, com uma outra estratégia de marca e etc. Mas é curioso também, no contraponto, a gente lembrar muito do Nokia Tune. A gente lembrar da abertura da tela do Windows, por exemplo, né, da inicialização do Windows, o Hello Moto da Motorola, que a gente escuta essas coisas e fala, cara, o som faz todo sentido, mas a gente quase não pensa nisso em estratégia. Por que você acha que acontece que o som ainda não é esse lugar que os estrategistas ainda param para realmente dar um certo valor, uma certa ênfase numa estratégia? Existem alguns estudos de grandes grupos de comunicação que trazem que 86% do raciocínio de marca ainda está muito centrado no aspecto visual. Né? E não é à toa que, por exemplo, quando a gente pensa em agências e grandes agências de publicidade, eu brinco que elas têm, isso já faz muito tempo, o DA, né? Um diretor de arte. Mas não tem o DS, que é um diretor de som, né? No próprio raciocínio de escritórios de branding, né? Eu tenho uma capacidade atroz de fazer um reposicionamento de marca e realmente ter uma visão muito holística, né? E profunda do negócio, da marca, né? E onde colocá-la. Mas reparem que no final desse reposicionamento, todo esse substrato ele é condensado num brand book visual e verbal, e não sonoro, né? Então, repara, a gente percebe na SoundThinkers que existe uma não alfabetização sonora do mercado como um todo, né? O mercado ele é muito visual, né? Não por acaso, e ele é muito pouco sonoro. Em contrapartida, né, o que a gente traz é isso, né, que eu consigo estar escutando algo e fazendo diversas outras coisas ao mesmo tempo, né? Eu entro numa loja, né, e posso estar olhando coisas e estou escutando, né?
eu tô chegando em casa e eu posso simplesmente ligar a TV, né, e fazer outra coisa. Eu tô escutando o que tá na TV e, consequentemente, eu tô ou não reconhecendo as marcas ou produtos que eu gosto, né? Então, é interessante isso, né? Meio dicotômico, que ao mesmo tempo é um sentido tão poderoso e que você pode, né? E durante 100% do tempo, se você não tem uma deficiência auditiva, você está sendo impactado nesse momento, né, por som. Né? Se você está fazendo algo nesse momento, escutando a gente, né, possivelmente tem outros elementos sonoros que estão aqui competindo conosco ou não. Né? Se você está com fone, pode mitigar um pouco isso ou não. Mas durante todo o tempo, o som está ali impactando. Então, a nossa visão é essa, assim. A minha visão é que há uma carência dessa alfabetização sonora, né? E uma preocupação, a meu ver, um pouco exacerbada ainda nessa questão de trabalhar muito visual, né? E muito pouco outros sentidos. Eu trago sempre um exemplo que eu acho que é interessante, que quando a gente fala com players que estão se desenvolvendo na parte de branding como um todo, mesmo não sendo, né, uma grande marca ainda, esse cara que está à frente da sua marca, ele tem premissas já chave, né, de que existe uma cor-chave que vai flutuar por diferentes pontos de contato, né? Se ele é um pouco mais sofisticado, ele vai se preocupar com o verbal também, né, como falar e tudo mais. Mas o som, obviamente, não está ali presente. Quando a gente vai para um grande player, né, o que nos impacta, né, impressiona, é que também não está no raio de visão dele, né, ou no raio de escuta, o aspecto sonoro. Então, o mesmo viés de visual e verbal que o pequeno já tem como premissa, o grande tem. Mas repara que isso acaba, em certo momento, se tornando uma espécie de commodity, né? Ok. Vocês têm que passar por um processo de educação no final das contas. Isso. Né? De começar a considerar o som também. E eu digo isso por mim, né? Sim. Quando a gente tava fazendo toda essa nova temporada do Branding Tudo, a gente queria dar uma nova cara. Uhum. Então a gente veio na expressão visual super forte, a gente mudou toda a nossa linguagem, no motion, nas assinaturas que a gente tem, na parte de cartela, thumbnail, enfim, a gente mudou tudo aquilo. A gente mudou o cenário, mudou o estúdio, a maneira como a gente grava, mudou tudo. E na hora que a gente estava terminando, né, essa primeira parte estratégica, a gente começou a pensar. Eu comecei a pensar principalmente, mas se o podcast é mais ouvido na versão puramente áudio, eu deveria gastar muito mais energia pensando na identidade sonora, porque eu tô o tempo inteiro no ouvido das pessoas e não tanto no visual. Claro que a gente tinha um objetivo também de fazer as pessoas movimentarem pro YouTube e assistirem o podcast. A gente queria tirar um pouco dessa coisa 100% puramente áudio. Mas, por outro lado, era uma coisa que pra mim ficou óbvia depois. Eu falei, gente, mas se as pessoas realmente estão ouvindo... É uma camada importante. É uma camada mais importante do que o visual e é uma camada que eu deveria gastar mais energia pra desenvolver uma identidade, que agora você trazendo um exemplo faz muito sentido, que é se a pessoa tá lavando louça e ela tá vendo o podcast na televisão, mas ela não tá assistindo, ouvindo ela já reconhece. Através dessa assinatura, né? Perfeito. E o próprio universo de podcasts, né? Quando a gente trabalhou para vocês, por exemplo, pensando mais do que uma vinheta ou mais do que um logo sonoro, é pensar, né, como que todo o teu espectro de marca, né, ele se traduz em som. E a gente traz isso, né, a gente começa a escutar outros podcasts e perceber que também, a exemplo de outros segmentos, é um nicho onde a recorrência de estilos musicais, a recorrência de vinhetas sonoras, enfim. Então é um universo, né? Até quem está nos escutando agora e tem seu próprio podcast, enfim, né? Para pensar justamente num tipo de camada que vai agregar ao seu podcast, que precisa ser pensado também de um jeito estratégico. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Acho que já quero pegar esse gancho. Você falou um pouco sobre a concorrência, né? Ou os players. Dentro da metodologia de vocês, tem uma primeira etapa, que é justamente entender o universo que o podcast, por exemplo, estava. Perfeito. E vocês trouxeram pra gente também, olha, dentro do seu segmento, 70% das pessoas estão indo pra uma vinheta de uma trilha branca, então ela não tem tanta identidade, ou você tem uma predominância de um determinado estilo pra ser aquela música de background ali que fica tocando durante o podcast, ou a abertura tá indo mais pro jazz, ou tá todo mundo indo pro rock. Perfeito. E quando vocês apontaram que a gente usava o eletrônico, que era dentro da categoria ninguém usava, no final das contas. Perfeito. Isso é uma coisa muito curiosa também, que eu comecei a perceber que era, no final, o som virou uma trilha branca no podcast, por exemplo, que ninguém se preocupa também de ter uma vinheta específica, um sound logo seu, né?
Existe a nossa metodologia de Sound Thinking, ela tem 3 fases bem distintas, né? Então, a primeira fase, foi essa que vocês vivenciaram, é de escuta, tá? Então, parece óbvio, mas não é. É engraçado, o nosso negócio, né, em 2003, que a gente abriu, a produtora, e eu gosto de trabalhar com essa coisa da origem das palavras, né? Nós produzíamos som. E, em dado momento, a gente se deu conta que, puxa, será que mais do que produzir, não é preciso também abrir escuta, né, e fazer com que diferentes líderes escutem as suas próprias marcas, que vai ao encontro do nosso tema aqui, que é como que você quer soar, né? Então a primeira fase de escuta é muito de fazer com que você escute a si mesmo, escute os seus pares e se inspire em benchmarks que, né, dentro e fora do seu segmento, que possam nutrir, né, numa carga inspiracional que gere diferenciação, que gere, enfim, né, uma riqueza criativa, mas estratégica. Então, o primeiro passo é muito isso, a gente chama de matriz de percepção sonora, onde a gente vai entender sonoramente o teu segmento. E é muito interessante, Gali, porque já tendo passado por diversos segmentos, né, de cosméticos, de banco, né, de mobilidade, enfim, em todos os segmentos que a gente se defronta, se depara, sonoramente é o mesmo cenário. As marcas, por não terem uma estratégia sonora, soam ou genéricas, né? Ou seja, nossa, né, sou parecido com fulano, com Beltrano, sim. Ou soam de forma difusa. Não exatamente. Não casa, não né? Não casa. Nossa, mas minha campanha tá super amarrada, mas peraí. E a URA, call center, e produto, e loja, né? E o próprio universo de comunicação, Gali, que tem, às vezes, um viés meio esquizofrênico de soar de forma distinta dependendo do momento que você aparece, né? E as marcas, por mais que elas tenham essa né, esse viés omnichannel, uma coisa mais forte hoje que acontece, ainda mais com a pulverização das redes, é coerência, né? As marcas precisam buscar seu eixo, sua coerência, e obviamente ter ali seus contextos, mas buscar esse eixo central. Então a escuta sonora, ela vai fazer com que a gente identifique como que você e seus pares e benchmarks exploram a música, né? Não só por texturas, estética, não tem essa pesquisa de estética visual, né? Quais são os grafismos, quais são as cores, eu sempre fico pareando, porque como o mercado é muito visual, é fácil, né, para as pessoas entenderem. E voz? Quais são os timbres? Quais são os sotaques? Qual é o ritmo de fala? E às vezes tem dicotomia, por exemplo, né? Nossa, eu quero que minha marca no verbal, né? No tom de voz, ironicamente tem ele no brand book, né? Sim. Meu tom de voz é amigável. Ok, vamos ver como é que isso se traduz em voz. Literalmente voz. Que som é essa que né? passa Exatamente. a E aqui entram parâmetros como velocidade de fala, né? Então, a velocidade com que você fala vai trazer propriedade ou não do que você está falando, clareza ou não do que você está falando, a própria articulação. Uma coisa que a gente vem discutindo muito com grandes players e com players em geral também é a questão do sotaque, da diferenciação do sotaque, de uso de sotaques e não ao acaso. Né? Não exatamente uma marca pegar um sotaque de determinada região porque é legal. Não. Ela tem que entender semanticamente o que aquele sotaque vai representar em toda a sua esfera, né? Toda a tua praça, toda a tua amplitude de conexão. E tem um último elemento na escuta, Gali, que é o que a gente chama de não música. Olha que interessante. Que é o uso do silêncio e do ruído na sua narrativa, dos seus concorrentes e também marcas, enfim, players que vão inspirar você. Então, por exemplo, eu posso entender que existem marcas, e já acontece isso hoje, que vão optar por não utilizar música na sua narrativa. Pode acontecer, né? Então, acho que chegou o momento das marcas entenderem isso, né? Eu como usuário, eu como cliente, eu como ouvinte, enfim, eu tô lá nos stories, eu tô lá nas campanhas, eu tô na loja, eu tô no festival, e daqui a pouco, será que eu quero ouvir mais som? Será que eu não posso ter antítese disso, né? Eu tô no festival de rock, eu tô no festival de música, né? E a gente sabe que os decibéis são, né? É emocionante, é incrível, mas você é exposto a uma gama de decibéis absurda por um tempo, né, grande. Então tem impacto fisiológico, psicológico e cognitivo. Então as marcas precisam ser inteligentes e entender o fator não música também. Será que eu vou colocar um som ainda mais alto do que está acontecendo e trazer, né, de repente, um impacto fisiológico, né, ou psicológico nocivo para os meus clientes? Ou daqui a pouco eu posso criar um espaço, enfim, que eu tenha esse elemento um pouco mais tratado, silencioso, e que reconecte com a marca e tudo mais. E na música também, a gente vem trabalhando uma coisa que a gente chama de craft, de qualidade sonora,
muito nesse universo de podcasts e de redes sociais, que é muito isso, né? Muita gente postando, muita gente gravando, editando em nome de marcas, né? E a qualidade que a gente vem se deparando é abissal, assim, tanto pro melhor pro pior, né? Então é isso, a escuta vai fazer com que você se ouça. Olha que legal, antes de sair projetando mais coisas, você se escute seus pares, né? E na escuta a gente justamente vai entender quais são os anseios, pilares, códigos visuais, verbais e outras informações que a marca tenha para a gente cruzar coerentemente como que ela soa hoje, né? Isso vai ao encontro de como ela deseja se posicionar. Em geral, não. Em geral, né, é distante, é dicotômico, né, dentro do próprio ecossistema da marca, porque, em geral, a gente também percebe grandes players, né, tem esse desafio de serem muito departamentalizados. Então, existem os times de marca, né, às vezes de marketing, de trade. Produto, trade, né? Só que no final das contas, a experiência é uma só. É uma marca só. É uma marca só, né? Então a escuta vai possibilitar com que esses gestores consigam escutá-la de uma forma holística e mais claro, né? Entendendo o que funciona, o que ela quer se apoderar, né? E se apropriar, e o que não funciona para ela. Não, isso é sensacional, assim. Acho que é uma coisa que me chamou a atenção quando a gente começou a trabalhar junto. No meu caso foi um pouco diferente, porque eu já tinha um brand book, né? Eu já tinha o caminho pelo qual a marca gostaria de construir, eu tinha os atributos corretos que eu gostaria de projetar. O próprio podcast, eu sou host, então tem muito da minha personalidade também que precisa ser levado em consideração. Eu acho que o Saulo trouxe muito isso na nossa conversa, do tipo, tá, beleza, o Branding Tudo é uma marca, mas você é o host dessa marca. Não tem como desassociar também. Só que tinha alguns objetivos estratégicos do nosso lado, né? O Branding Tudo é um produto da consultoria, eu preciso trazer pessoas para conhecerem mais a consultoria, o próprio cenário, a maneira como a gente se estruturou, queria trazer mais seriedade, mais autoridade, mas no final do dia tem um host, que tem um sotaque, que é a pessoa que comanda, que é a voz que está predominante durante todo o episódio. Então, eu acho que isso, uma coisa que me chamou a atenção foi quando a gente enviou esse Brand Book, vocês falaram, ai, nossa, facilitou muito a nossa vida. E aí eu fiquei pensando, não é comum, então, vocês receberem tanto detalhe do que a marca gostaria de projetar? Ou vocês já recebem mais... Eu acho que o diferencial que tu trouxe pra gente, e não necessariamente isso está presente em todos os projetos, mesmo em grandes cases, o Brand Book, sim, é algo notório, né? E que vem, digamos, de forma mais usual. Mas é complicado, às vezes, a questão de que a estratégia não tem uma visão holística que, inclusive, vai assambarcar o som. E no teu caso, acho que foi muito completo isso, o briefing, né? Além do Brand Book, vem uma visão estratégica e muito clara da personalidade da marca, né? De onde tu queria chegar com ela. E isso é um facilitador muito grande pra gente, de entender de uma forma mais clara, objetiva, né? E holística, aonde a marca quer estar, com quem que ela quer se conectar, né? Coisas que, por exemplo, tu trabalha aqui, né, fortemente, que eu acho maravilhoso, né? A coisa de clarificar a linguagem, de se tornar claro, se tornar acessível. Puxa, se tornar acessível, vai desde essa questão de menos termos em inglês, mais termos em português, né? A própria questão da articulação tua, que é maravilhosa, enfim, mas tem uma questão de controlar ritmo de fala, né? E esses elementos, eles vão nutrindo um briefing rico e totalmente pleno, no sentido da gente conseguir entender onde é que a gente quer chegar. Perfeito. Agora, uma coisa que eu queria saber, assim, que pra mim foi a parte mais chave do projeto, quando vocês foram apresentar, primeiro vocês mapearam o que vocês chamaram de Sound Journey do podcast, né? Então, como é que o som entra durante todo o processo, desde a abertura até o fechamento. Só que teve uma matriz, né, que vocês apresentaram, que era muito sobre textura do som, ritmo, tempo. E aí eu fiquei pensando na época, como é que vocês conseguem traduzir um documento que ele é físico, né? Então eu tô ali falando, meu tom de voz é acessível, é didático, é professoral, eu quero projetar os atributos de autoridade, conexão e etc. E isso se torna som. Perfeito. Como é que é essa engenharia? Porque eu lembro que quando vocês foram me apresentando, uma vez que você vê, não dá mais pra desver. Então, quando veio a explicação, eu falei, nossa, realmente faz sentido. Faz sentido ser essa batida, faz sentido ser essa maneira. Mas eu acho que era bom o cidadão saber como é que vocês traduzem. O que é? São instrumentos que determinados batidas ou tempos trazem uma determinada sensação? Perfeito. Então, essa é a segunda etapa do nosso trabalho, que a gente chama de criação, né? De create. A gente tem a matriz de LCI, né? Então, a escuta, do listen, depois parte para essa fase de criação.
Na criação, a primeira coisa que a gente faz para uma marca é estabelecer o DNA sonoro. Então, o DNA sonoro nada mais é do que entender quais serão os territórios musicais, vocais e não musicais que ela vai ocupar, né? De novo, para reforçar a mensagem, gerar diferenciação e maior engajamento. E aí, Gali, a gente começa a decodificar por faceta, né, de manifestação, ou seja, como é que isso se traduz em música, né? E na música, por exemplo, no caso aqui de vocês, a gente estabeleceu essa tradução num caráter estético, tá? Mas para quem está nos ouvindo e tem um vínculo muitas vezes com artistas, né, ou tem uma amplitude, né, como uma marca, né, grande, tem que se dar conta que tem o viés estético e o viés atitudinal. Então, partindo pelo viés estético, é justamente facetar em parâmetros, né, como quais são os estilos musicais, né, que vocês têm conexão, né, e que vai gerar diferenciação e tudo mais. A partir disso, é entender elementos como densidade de eventos. O que é a densidade de eventos? Cara, é entender qual é o contexto desse som. Então, se eu tenho um som que ele tem um certo destaque, ele pode ter justamente mais eventos, enfim, acontecendo dentro dessa secundagem. Agora, se eu tenho uma trilha que vai estar de bastidor, né, de redes sociais, né, ou mesmo durante a nossa fala que está acontecendo um som nesse momento, eu preciso ter menos coisas acontecendo durante a nossa fala, nosso contato. E outro paralelo importante é muitos, né, como o mercado tem um viés visual muito forte, pensam em formas, né, visuais, né? Então, nossa, bordas mais arredondadas ou mais pontiagudas, né? A gente consegue traduzir isso, né, em detalhe para som, no caso musical. Será que são timbres mais ásperos ou mais macios? A gente trouxe um território para você mais dentro de um viés eletrônico, porque fala contigo, tem uma linguagem contemporânea, né, apesar de ser, né, super friendly e acessível, tu tem uma linguagem super contemporânea, então a gente trouxe esse viés mais eletrônico, mas não poderia ser timbres ásperos porque tu tem essa proximidade e esse caráter mais acessível. Então, repara que cada elemento da tua marca, né, ela vai nutrir o aspecto musical, claro que o aspecto vocal, né, tu mesmo dá a tônica, né, brincadeiras à parte, muito isso, né, a pessoa não tá te vendo, ela tá te ouvindo, e também tem essa brincadeira, né, Gali, que eu faço, que é pessoas que não te viram ainda e te escutam, né, ao te verem, podem ter essa correlação. Nossa, imaginava que você era assim ou assado, né? Porque as pessoas acabam fazendo também uma projeção, uma imagem mental daquela voz que elas estão escutando. Isso vale para um atendimento de marca. Não, super, né? A pessoa fala, eu achei que você era mais velho, ou eu achei que você era, sei lá, teve uma pessoa que falou, não, pelo seu nome eu achei que você tinha uns 45, 50. E eu falei, não, mas é pela voz, não. Né? Então, olha a riqueza de características que a tua voz, o teu jeito de falar, eles estão colocando na mesa e conscientemente a gente precisa nutrir esse fator. E aí depois a gente lida com fatores não musicais que alguns podcasts também usam, que são elementos de passagem, né? Efeitos sonoros, SFX, que vão acontecer ali de uma forma pontual e que as marcas também na sua narrativa nutrem. Então, cada elemento, né, foi pensado e foi correlacionado não só no visual, no verbal, mas também no identitário de pilares de vocês. Não, maravilha. Eu acho que os cidadãos estão se acostumando ainda, né? A gente ficou quase com 2 anos e alguns meses com a identidade que a gente tinha anterior. E eu tinha explicado também quando a gente foi conversar, né? Foi uma identidade criada pela primeira sonoplasta que editou na época de pandemia, que trabalhou comigo na Me Poupe, a Pamela, inclusive. Beijo, Pamela. Que ela também tinha uma questão de sonora, ela tinha um pouco dessa técnica de construir. Legal. Mas eu sentia falta para essa nova temporada esse aprofundamento. Eu acho que vocês trouxeram muito isso. Do mesmo jeito que quando eu tô como consultoria, eu quero explicar o porquê das coisas, né? Que a forma arredondada, ela tá ali para provocar determinada sensação, ou essa tipografia, ela traz esse sentimento ou este atributo, o som também precisava trazer isso, né? E as próprias cores, né? Existem momentos que eu tenho cores prioritárias e eu vou ter cores de apoio, né? Porque usar minha cor prioritária, eu posso cansar, ou posso, enfim, né, de alguma forma banalizar, né, essa cor que é identitária. No som é a mesma coisa. Eu vou ter que trabalhar justamente com essas nuances para entender quando eu tenho o som como destaque e quando eu tenho ele como background, né? E pro podcast isso é muito importante. Muito. Quando a gente começou a desenvolver também essa jornada junto com vocês,
O som de fundo, por exemplo, é uma coisa que a gente tá ali o tempo inteiro. Pode parecer meio inofensivo. Ele tá só no fundo, tá baixinho, ninguém tá ouvindo. Mas quando a gente pensou junto com vocês, a gente entendeu que o som continua transmitindo essa autoridade, continua transmitindo esse lado mais digital e contemporâneo que a gente gostaria, através de alguns timbres que aparecem, mas ele tá ali no fundo. De alguma maneira isso tá sendo construído, né? E ele tem um papel importante. Eu sempre comento que o silêncio... Algumas pessoas me perguntam assim, o silêncio é ruim? Ou o ruído é ruim? Né? Ou minto, algumas pessoas dizem assim, nossa, o ruído é ruim, né? E o silêncio é bom. Eu falei, nem sempre. Né? Então, por exemplo, existem situações que o silêncio, ele intimida. Né? Então, quando você vai entrar num ambiente, né? Agora há pouco, tava vindo pra cá, né? De Uber também. E me chamou a atenção que o motorista não usava música. Né? Não botou música alguma, em absoluto silêncio. Né? E eu fiquei em silêncio também. E fiquei viajando naquela jornada. E daqui a pouco eu falei pra ele, você não vai botar uma música pra gente? Aí ele disse, não, eu não gosto, mas se você quiser. Eu falei, não, tá tudo certo, vamos lá. E foi outra experiência, né? Em contrapartida, ontem, né, eu entrei num outro carro e tinha um garoto escutando um som super agradável, um som Brasil, enfim, né, num tom baixo, num volume baixo, extremamente agradável. Então, ou seja, né, o som muda. Né? A coisa da ausência dele também muda. Vou entrar numa loja, ok? A gente já pegou estudos de projetos de loja em que atmosfera de consumo sem som projetado, que eu digo, né? É um pecado. Porque isso vai mitigar, né, tempo de permanência de cliente, né? E tudo mais. E construção da experiência, né? É uma loja que eu gosto do som, que eu gosto de ficar ouvindo, me dá prazer ouvir, por exemplo, que tem um prazer no processo de compra também. Ao mesmo tempo, existem situações que a gente já endereçou, onde intencionalmente a gente retirou a trilha. Não existe, nesse tipo de linha de campanha ou de produto, enfim, nós não vamos utilizar trilha sonora. E impacta, porque você pensa no usuário, no cliente, você está nos stories, você está num contexto e que tem trilha, locução, trilha, voz. Gente, tem uma camada de som que as marcas, todo mundo parece querendo gritar. E daqui a pouco você ouve a voz de uma personalidade que você se identifica e só ela, com um leve soundscape, um leve som de fundo, né, cobrindo aquilo. Eu me lembro de uma situação que nós vivemos numa vinícola e eu estava degustando, né, com minha esposa e com amigos. E era engraçado porque a vinícola no sul, né, maravilhosa. E nós chegamos e tinha um som de rock muito forte. De novo, não existe certo ou errado, existe contexto, né? E o que você quer evocar. E era um som muito forte, né? As caixas de som eram bem danificadas, né? Só que a vinícola era maravilhosa, a experiência era incrível. E aí eu chamei um garoto que tava ali, né, atendendo, coisa e tal, e eu disse, cara, queria te perguntar quem é que fez o som aqui, quem cuida do som, da música? E aí ele disse, eu que cuido do som. Eu, nossa, né? E um rock cada vez mais alto, coisa e tal acontecendo. E eu intencionalmente peguei, tinha um book, né, da própria vinícola, super bem feito, elegante, sofisticado. E eu comecei a folhear na frente dele e dizer, cara, você acha que o som que a gente está escutando tem conexão com esse material? E ele disse, nunca tinha parado para pensar nisso. Faz o seguinte, desliga o som, vamos pensar um pouco. Cara, e atrás dele tinha um leve córrego, tinha árvores lindas atrás dele, com leve vento batendo. E eu falei, cara, só esse som da água caindo e as folhas levemente batendo, esse soundscape, já é uma camada sonora da tua marca. Agora você pode colocar algo muito leve, muito suave. E ele fez isso. Né? E aí ele falou, eu nunca tinha parado para me dar conta disso. Eu sempre pensava que o som era música, playlist e alguém ia ali colocar. Eu falei, não. E as marcas precisam entender isso, que elas precisam entender quais são as suas camadas que vão diferenciá-las, né? Mas entender também o contexto. O contexto vai fazer a diferença e é muito interessante porque fica um processo neurastênico de querer sempre produzir mais, né, Gali? Sempre querer colocar mais. E por isso que aquela pergunta inicial que você fez também, da coisa do music branding, sound branding, é importante, né? Pensem em som, não exatamente em áudio ou não exatamente só em música. Acho que é um ponto importante. Aqui é uma coisa que eu acho muito curiosa. Eu tava vendo uma pesquisa, na realidade, ou não lembro se eu tava vendo uma entrevista em que uma pessoa falava sobre o fato da gente, como brasileiro, ter se acostumado, por exemplo, em São Paulo, com o ruído.
Então, pra nós já a falta de silêncio já não é um problema pra nós, porque a gente tá o dia inteiro buzinada, carro, ambulância. Eu moro no centro de São Paulo, então o tempo inteiro eu tô tendo contato com o som. E aí, eu não sei se a gente vai ficando mais velho, vai começando a ficar mais irritado ou mais perceptivo, né? Você vai tendo mais awareness disso, né? Consciência. Por exemplo, a Paulista que fica fechada dia de domingo. E aí, um passeio muito gostoso, porque a Paulista tá fechada, você pode caminhar e tal. Quebra, né? Só que o ponto é que a cada 50 metros tem alguém com som. Então, você tá andando, tem uma banda de rock. Você tá andando 100 metros, tem alguém tocando forró. Você tá andando mais 100 metros, tem alguém tocando funk, numa aula de fit dance. E aí tem uma hora que eu parei e falei, gente, eu queria ter um minuto de paz andando. Porque não tem, né? No final, os artistas estão ali expondo seu trabalho. E não tô na crítica aqui. Mas teve uma hora que eu falei, bom, esse era um passeio pra, em teoria, eu curtir a Paulista fechada, eu consegui conversar com as pessoas que estão ao meu redor, eu consegui olhar um pouco do que tá acontecendo, tem algumas barraquinhas de comida, e eu tô o tempo inteiro sendo atravessado por um rock, por um funk, por um jazz, por um forró. E sempre muito alto, sempre muito estridente, porque não existe distância. Maravilhoso. Então, uma das pessoas que eu tinha lido essa entrevista falava que a gente se acostumou muito ao ruído, ou ao excesso, ou à poluição, por ser cada vez mais normal. E aí, fazendo um paralelo com o brand, eu acho que a gente se acostumou a colocar o som também em tudo. Quase no automático, assim. Isso aqui tá meio vazio, põe uma trilha. Isso aqui... põe um rock aqui. Ou então, entra numa loja. Não, loja tem que tocar música, põe uma playlist. E é quase que tão automático que ninguém para pra pensar de fato. Porque qual que é o som que essa loja gostaria de ter, né? Qual que é a música que toca nesse lugar? A OMS comenta que até 2050, 25% da população global vai ter problemas sérios auditivos, principalmente crianças e idosos, né? Eu me lembro que teve uma fase em São Paulo, foi muito discutido a questão dessa higienização visual. Lembra disso? Sim, da cidade limpa, né? E eu acho que necessita desse viés sonoro também. E uma correção, eu acho que não é que as pessoas não são impactadas, elas são, né? Psicologicamente, né? Fisiologicamente, e até cognitivamente. É muito interessante você tentar parar num café, tentar trabalhar e daqui a pouco não consegue, porque é muito ruído dentro e fora, né? É interessante, algumas empresas nos chamam para fazer redesenho de varejo, de loja, e pensam muito dentro, né? Então, assim, nossa, dentro, ok, pé direito, né? Jornada. E a gente se preocupa também fora. Qual vai ser o elemento externo que vai adentrar, né? Seja num shopping, seja na rua. Abriu a porta da loja e entrou o som, né? O pior, não existe... Intencionalmente, os arquitetos pensaram em não ter uma porta e ela é vazada totalmente para a rua. Pegamos isso já. Então, toda aquela massa de ruído que passa numa Oscar Freire, numa rua, ela adentra aquela experiência e prejudica. Porque ninguém vai entrar numa loja e dizer, nossa, que loja agradável, tá com 65 decibéis, vou permanecer aqui. A pessoa entra, né? Ou ela é convidada inconscientemente, ou ela é expurgada. Exato. Sabe? E é cognitivo, né? Você entra e fala, é um incômodo que você fala, preciso ir embora, preciso comprar e ir logo embora. A gente teve um projeto para shoppings no Brasil, de redesenhar a jornada em shoppings, e a gente viu que as pessoas fogem de shoppings por volta do horário das 11, 11h30 e 18, 18h30, pelo fluxo de pessoas e ruído, tá? E equipes de shopping, por exemplo, como segurança, jardinagem, fadiga mental enorme no final do turno, enorme. Porque o grande problema do ruído não é só a incidência de decibéis, mas é o tempo de exposição. E aí, fazendo um paralelo ao que você falou, que eu achei super inteligente, as marcas precisam ressignificar o uso do som, né? E entender que, em certos casos, né, em alguns casos, menos é mais. Então, exatamente o que eu quero simbolizar. Eu me lembro que a gente teve um projeto, uma vez também, de uma ativação, salão do automóvel, e o briefing de um cliente era, Paulo, a gente quer fazer o som mais ensurdecedor da feira. Eu amo. Melhor briefing, né? Você faz um som que grita aqui nas pessoas. E era uma marca que tinha uma cultura nipônica, né, incrível. E eu disse, cara, vocês têm uma cultura no Japão, né, que é a cultura do silêncio. E é isso que eu digo, assim, é entender qual é a sua essência, o que você quer provocar. E daqui a pouco, ao invés de gerar um ruído num ambiente esquizofrênico, porque... né? O salão do automóvel são muitos decibéis. Né? E a cada stand que você vai passando tem um som ensurdecedor, porque o briefing é pra todo mundo, né? Pra todo mundo. E então a gente provocou eles da antítese disso, que era por que a gente não cria um lounge justamente confortável para que as pessoas possam se refugiar. E aí justamente a gente começou a trabalhar esse debriefing, né? De entender, pera, né? Só um pouquinho. Né? Você tem um viés da cultura nipônica,
né? E a gente pode explorar isso de uma forma muito mais propositiva, né? E conectada com a sua marca, explorando, construindo um espaço agradável sonoramente, né? Com decibéis e tudo mais. Poucos decibéis. E aí é um ponto-chave de mostrar que nem sempre as marcas têm que colocar muitas camadas sonoras, né? Eu acho que até um processo esquizofrênico hoje, eu acho que tu falou isso, né? As marcas precisam repensar as suas camadas de som / áudio, que são coisas diferentes, né? Eu estava numa palestra esses dias e uma pessoa que se confundiu entre áudio e som. Então, áudio é todo e qualquer som editado e gravado, e som é maior. Som, né, é a qualidade sonora de um lugar que eu vou estar, né, frequentando e tudo mais. Então, fazendo esse paralelo justamente com as marcas de, né, pensar e repensar nas suas camadas sonoras em diferentes pontos de contato. Boa, eu tô tendo uma aula aqui, tá? De identidade sonora, tá sendo ótimo. Acho que os cidadãos também estão tendo contato, às vezes, pela primeira vez. E uma das coisas que ficou muito claro, né, da alfabetização, eu acho que é isso. A gente não... Nas nossas graduações, os cursos, não se fala muito sobre esse assunto, então a gente não aprende. A gente tem pouco livro, também a gente lê pouco. E quando eu tava fazendo... quando a gente tava finalizando a metodologia com vocês, que a gente passou pelas 2 primeiras fases, que o Listen foi a primeira, o Create foi a segunda, o Saulo trouxe uma coisa que era a implementação. E eu vi isso na prática. Quando a gente recebeu o nosso Sound Logo, que era o som que o logo do Branding Tudo representa, e depois a gente recebeu o background que fica passando durante o episódio, depois a vinheta de abertura e fechamento. E o nosso editor, ele veio assim, tá, mas quando que entra cada coisa aqui? Né? Como a gente tinha um Sound Journey desenhado, foi fácil de explicar. Só que quando a gente foi fazer o desdobramento para Reels, para Stories, vai entrar só o Sound Logo? O Sound Logo entra quando o logo aparece, ou se o logo não aparecer, entra o som. E aí o Saulo relatou muito essa dificuldade de implementação também, né? Que é como é que se aplica, no final das contas, esse trabalho de vocês. A última fase da metodologia de Sound Thinking é a implementação, né? E é uma das fases mais nevrálgicas, porque justamente como o mercado não é ainda tão alfabetizado sonoramente, e por consequência, né, não só os clientes, mas os seus stakeholders ali, criativos, enfim, eles acabam por permanecer com essa verve artística e muito menos estratégica. Colocar isso em prática é um grande desafio que a gente vê ainda, né, no mercado, né, de estabelecer um sound logo, ou ver como ele vai acontecer de uma forma, né, multifacetada, como que essas diretrizes sonoras vão atender diferentes contextos e situações reais. Então, a gente tem uma vantagem de ter nascido na publicidade. Então, a gente entende que o corre, né, é demais. A gente entende a falta de prazo, enfim, todas essas coisas que são comuns. Eu não posso falar nada. Né? Eu sei como funciona isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente também entende que tem um viés de mindset, né? O mercado ele precisa, de certa forma, se abrir, né? Abrir escuta e entender, puxa, né? Por exemplo, na parte de filmes, né? Eu sempre comento que, por mais que a publicidade já seja antiga, a maneira de fazer filmes, né? Ela é inteligente, né? Da parte visual, porque você vai desconstruindo, né? Casting, figurino, locação, né? Direção de arte, cor e tudo mais. Então, o que você está fazendo isso, ainda mais para quem vai aprovar? Você está facetando, né? Quebrando esse projeto para que quando chegue lá no offline, o cliente diga, por mais que ele não esteja, né? Não tenha essa alfabetização visual, ele vai se dar conta. Nossa, o casting que eu aprovei, a paleta de cores, nossa. E até tem a máxima de quando a pessoa já tem um pouquinho mais de corrida, ela vai dizer, qual é a tela, o monitor que eu olho com a cor mais próxima, né? Por quê? Porque já tem uma certa alfabetização visual. No som, não. No som, geralmente, a gente recebia... O som morre na referência. Eu recebi assim, tá aqui a ref da trilha que a gente selecionou. Exato, né? E aí tem parceiros produtores, né? Queridos que ainda comentam, nossa, nosso tempo fica os 5 minutos da reunião final, coisa e tal. Mas precisa mudar. Precisa entender, por exemplo, a gente tem na Sound Thinkers uma ferramenta que é o Key Sound. O que é o Key Sound? É uma extensão do Key Visual. Olha o Key Visual, né? Quando fala para as pessoas, qual é o Key Visual dessa campanha, desse material? Nossa... E aí eu provoco. E qual é o Key Sound? Oi? Key Sound? Pois qual é a paleta sonora? Né? Como é que a gente vai estabelecer uma linha né, inteligente e estratégica de música? Qual é a locução? Né? O que a gente vai estabelecer? Então a implementação, Gali, realmente é um desafio. É um desafio de colocar isso na prática, né? Em diferentes times, tribos, né?
mas também por uma quebra de mindset de mercado, né, principalmente de parceiros criativos, de justamente comprarem, né, o som de uma forma mais estratégica, né, mais holística e menos artística. Não pode perder a arte, né? Esse é o ponto-chave que eu trago. Mas ela precisa ter uma visão, um pensamento mais holístico e transversal. A própria questão do sound low, que a gente comentou lá atrás, né? Algumas marcas me perguntam, e grandes marcas, né? Nossa, tem um sound logo. E aí eu começo a perguntar um pouco sobre DNA sonoro, sobre estratégia, sobre multicanais. E não tem. Nossa, né? E aí quando eu vou compor um logo, gente, logo sonoro, ele não pode servir só a um senhor, né? Só a campanha. Sim. Né? Ele está presente no teu device, no teu aplicativo, no teu evento. E dependendo do contexto, ele pode ter uma versão, né, com mais graves, menos graves, ou até uma versão que eu trabalho, né, com os meninos lá no estúdio, que é de haptic feedback, vibracional. Né? Uma versão vibracional, né, que eu não quero ali ouvir o som nenhum, mas ele vai acontecer. Então, a gente precisa pensar de uma forma mais ampla, né, e sair um pouco dessa caixa dos eixos tradicionais. Né, a gente poderia fazer um episódio só sobre isso, porque conforme você for me explicando, eu entrevistei o Fábio Haag, de tipografia, que é um cara incrível. E eu acho que eles vivem menos hoje, mas no passado acho que viveram um pouco do momento que vocês vivem também. Que é, o cliente também olha para o visual como um todo, e quando chega na tipografia ele não entende o porquê de comprar uma fonte ou desenhar uma fonte para sua própria marca com um elemento composto de identidade. Acho que é um pouco dessa alfabetização. E aí eu queria, pra gente fechar, que é uma das perguntas que todo mundo faz, né? Quando a gente tá falando sobre branding, a gente tem uma camada que é: por que fazer branding importa pro negócio? Que já é uma dificuldade de explicar, porque ainda tem uma coisa de branding é longo prazo, branding é uma coisa mais estética, ela é uma coisa que não constrói para mim o negócio agora. E aí a gente desce para uma expressão sonora agora de marca. Qual que é o grande objetivo de negócio? Quando você decide, eu falo assim, eu entendi, eu assisti esse episódio, eu olhei para tudo que vocês falaram, faz sentido para mim, mas como é que eu justifico pro meu chefe fazer um projeto com vocês, que pode ter um custo na cabeça dessa pessoa muito elevado? Quando ela compara, né, ela vai fazer comparações, porque se você não tem muito conhecimento, você vai fazer a comparação. Eu paguei tanto para o estúdio, não vou pagar tanto para uma expressão sonora. Então, qual que é o grande benefício para o negócio? O grande benefício é o seguinte: a gente entende que o som ele está presente em muitos pontos de contato da marca, e hoje, como ele não é visto de uma forma estratégica e holística, isso acaba soando muitas vezes incongruente à estratégia, tanto do negócio quanto da marca, né? E, consequentemente, do maior ou menor engajamento. Então, às vezes chega pra gente muito essa questão de, puxa, né, vocês conseguem mensurar ou conseguem, né, medir isso? Justificar, né? Justificar. Primeiro que é difícil você pensar exatamente quanto dentro de uma ação, né, o som foi exatamente uma peça-chave ou não. A gente inaugurou ano passado, justamente também em razão disso, nosso núcleo de Sound Data, para começar a mensurar e trazer dados para o mercado. Uma coisa que cada vez mais a gente está fazendo, e eu fico muito assim, feliz porque a gente consegue tornar essa entrega mais e mais tangível. Mas eu acho que o grande ponto diferencial hoje, a sua marca, ela soa de alguma forma, ok? Eu ouso dizer que muitos dos líderes na América Latina não sabem exatamente como que essa marca está soando no seu storytelling como um todo. Eu acho que o grande ativo que a gente promove hoje para o mercado é o primeiro ponto, né? Com a nossa escuta ativa, é fazer com que esse líder se escute, né? Escute seus pares e principalmente entenda, né, como se conectar através do som. Acho que esse é um grande legado que o projeto deixa, né? E eu costumo dizer que não é só um projeto, Gali, de sound branding ou de identidade sonora. É um projeto de consciência sonora. Na medida que a gente vai entrevistando e vai conversando com diferentes lideranças dentro do ecossistema da marca, várias trazem a mesma dor. Nossa, nunca tinha parado para pensar no som de uma forma estratégica. Nunca tinha parado para pensar no som da minha marca, né? E quando eu falo em som de marca, tem a ver com o som do produto, né? Então, existe isso, né? O som funcional do produto, né? Sons projetados e sons consequenciais, que é do hardware, enfim, do ruído que ele projeta, às vezes, dentro de um ecossistema, né? E tem o serviço, né? Que muitas vezes as pessoas elas tendem a limitar ao famoso music branding, né? E é isso, 100% do tempo eu estou presente a uma exposição sonora e não só musical.
Então, acho que o legado maior que a gente traz aqui, né, além de um residual de marca sólido, é o gestor escutar a sua própria marca, mercado, e ele conseguir ter esse diferencial que eu amarro com o início do nosso papo, que é sair dessa commodity só visual, verbal, sabe? É dar um passo à frente, é pensar no sonoro, porque, de novo, se as pessoas conseguem escutar ao mesmo tempo que elas fazem outras coisas, e a minha marca, em diferentes pontos de contato, ela está soando de alguma forma, eu, como líder dessa marca, eu preciso organizar esses códigos. Como que eu quero soar, né? E eu preciso também integrar esses diferentes times, porque, né, produto, serviço, né, comunicação, enfim, quanto mais bem amarrados, mais forte, mais solidez eu vou ter nessa verve de mensagem, né, de ativo. A antítese disso é proporcional. Então, quanto mais eu tiver a inconsciência sonora, né? Nossa, mas minha campanha tá amarrada, mas tudo bem, eu tenho um investimento maior na campanha. Mas se eu pegar, como é que soa o meu produto, né, na casa das pessoas? Esses tempos chegaram pra gente uma demanda também do novo produto que está inserido na casa de um perfil de pessoas que justamente era uma gama de 8, 9, 10 sons. Será que precisa tanto? Né? Será que é uma gama tão grande de sons? Então, acho que esse é o grande legado que a gente deixa para o mercado e que a gente quer cada vez mais alfabetizar mais e mais, né? Como é que chama? Cidadãos. A gente quer né, alfabetizar os cidadãos. Não tenho dúvida que depois desse episódio os cidadãos vão sair daqui minimamente conscientes de que eles precisam pensar sobre o assunto. Então, Paulo, eu quero te agradecer demais pela aula. Acho que hoje foi um episódio bem diferente do que a gente está acostumado a falar, né? E eu acho que eu repeti um pouco disso durante... A gente acaba trazendo muita gente para falar de estratégia, ou para falar de visual, ou para falar de tipografia. Mas agora a gente quis também trazer esse lugar do sonoro. A gente já falou sobre music branding aqui, que é um território que é um pouco mais tranquilo, né? Quando a gente fala de curadoria de artista, uma playlist, é algo que é um pouco mais difundida, eu acho, né? É mais fácil de digerir também. Quando você vai conversar com o varejo, falar, não, eu vou cuidar da playlist que toca na sua loja. Legal, é um pouco mais simples de entender. Mas eu acho que a gente adicionou agora mais um passo do nível de consciência, então eu quero te agradecer demais. Eu que agradeço. E eu acho uma oportunidade incrível, porque sempre que a gente pode alfabetizar mercado, que a gente pode trazer um ponto de reflexão e provocação também, eu acho que é positivo. Então, obrigado, Gali. Eu que agradeço. Cidadão, se vocês gostaram desse episódio, não esqueçam de dar 5 estrelas no seu player favorito. E se vocês querem construir agora essa expressão sonora, essa identidade sonora, assim como a gente fez aqui no Branding Tudo Podcast, conheçam o trabalho da Sound Thinkers. Vocês vão ver que é um trabalho muito denso, muito profundo e que vai mudar a forma como você enxerga a sua marca daqui pra frente do ponto de vista sonoro. Então acessem o site deles, tá o link aqui na descrição. Eles são o nosso parceiro, vocês estão ouvindo a identidade sonora criada por eles desde o início do episódio até o final no fechamento. E não esqueça de mandar para pelo menos 3 amigos que estão pensando também em construir essa identidade sonora, mas não sabem por onde começar, beleza? Se você não mandar para 3 amigos, você já sabe, eu vou te bloquear na internet, você não vai acessar conteúdo meu nenhum e você vai ser expulso da Galileia, tá bom? Um beijo e vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast. Esse episódio é um oferecimento de Galileu Branding. Clique no link da descrição e peça já a sua proposta. Identidade sonora criada pela Sound Thinkers.